Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cláudio Rocha em Portugal. O assunto de hoje é um assunto que é polêmico. Eu relutei muito em gravar um vídeo para abordar com um pouquinho mais de profundidade o tema, mas eu tenho visto que há realmente uma grande necessidade de falar sobre. Bom, casos de xenofobia e imigração ilegal em Portugal. Vamos comentar, vamos falar sobre esse assunto que é atualidade aqui para quem vive em Portugal ou para quem está pretendendo vir. É um assunto muito importante, muito interessante. Vamos começar realmente falando com o tema xenofobia. Inclusive eu tenho até um vídeo aqui no meu canal falando de um fato que aconteceu lá na cidade do Porto, onde imigrantes foram agredidos, né, por locais. Bom, o vídeo está aqui, você procura aqui no canal, você vai encontrar um vídeo sobre essa agressão a imigrantes na cidade do Porto. Mas eu quero aprofundar o assunto, mesmo que está acontecendo não somente no Porto, mas no dia a dia aqui em Portugal, aqui na Europa, principalmente em Portugal. Tem acontecido casos de xenofobia cada vez mais? Sim, tem acontecido. Eu mesmo já sofri xenofobia aqui em Portugal. Vou até começar recentemente falando que há 2 dias atrás, em um posto de saúde, aqui na cidade de Leiria, uma pessoa, aparentemente portuguesa, pelo linguajar, queria passar à frente da minha esposa achando que estava na frente dela na fila. E eu disse que não, que quando nós chegamos, nós perguntamos quem era o último da fila, e um rapaz também que é português falou que era ele. Então nós fomos, não tinha uma fila, mas estava ali o pessoal e cada um, eu sou o primeiro, ele é o segundo, ele é o terceiro e tal. E ela chegou depois com a filha dela, mas acho que não percebeu a gente. E eu disse, olha, inclusive o senhor aqui me falou que ele era o último, estou atrás dele aqui. Ela sentiu o meu sotaque de brasileiro, e aí falou, não era não, mas tudo bem, tá bom. Eu falei, mas não era, estou falando para a senhora que estávamos aqui primeiro, não tem por que mentir. Agora a senhora chegou depois, a senhora não pode passar à nossa frente, ela queria passar. Tá bom, no teu país as coisas são assim, né? O que tem a ver isso no negócio do meu país? As coisas são assim. Eu falei, no meu país não, senhora, fila é em qualquer lugar do mundo, não tem nada de meu país, teu país, volte pro teu país. Ainda teve isso. Então, é uma coisa que realmente tem acontecido assim, de forma cada vez mais gradual. Eu tenho relatos de conhecidos que falam sobre o que tem acontecido aqui no trabalho, seja na rua, seja em algum local público. Nós vemos manifestações aqui contra imigrantes, inclusive promovidas por um partido de extrema direita, que eu já falei isso aqui no canal, né, que é o partido Chega, aqui de Portugal, que é um partido de extrema direita, que tem como presidente hoje o atual deputado André Ventura. Inclusive já falo sobre ele nesse vídeo que eu tenho aqui sobre imigração, sobre a agressão aos imigrantes. E isso tem acontecido, manifestações pró, contra, quer dizer, quem é a favor da imigração, quem é contra. E tá ficando uma coisa assim muito insuportável, tá ficando difícil. Eu tenho visto, por exemplo, às vezes eu assisto o canal de outros colegas brasileiros aqui em Portugal, também tem canal no YouTube. Aí uma vez eu vi um canal de um casal que só porque eles estavam filmando a tentativa de abertura de conta bancária e não estavam conseguindo, mesmo com visto de procura de trabalho, não conseguiam trabalho porque o trabalho pedia o número do NIS, que é a Segurança Social. Em contrapartida, a Segurança Social, para atribuir o número do NIS, precisava do contrato de trabalho. Agora vê se você está pescando o que eu quero dizer. Para você ter o contrato de trabalho, precisa ter o número do NIS. Só que você vai na Segurança Social, eles dizem que você tem que ter o contrato de trabalho. E fica nesse jogo de empurra. E o casal estava gravando sem filmar ninguém, sem filmar a cara de ninguém. Estavam filmando o estabelecimento. Filmagem às vezes ficava meio para o chão, meio para baixo. Entravam nos bancos para tentar abrir conta, porque tem que ter conta bancária também para receber o pagamento. Não estavam abrindo conta se não tivesse o NIS, que é a Segurança Social, repito, daqui, como se fosse o INSS no Brasil.
E eles vieram com visto de procura de trabalho, ou seja, não entraram como turista, vieram da forma legal para poder conseguir trabalho. E essa situação, essa burocracia aqui em Portugal, que sinceramente eu não entendo como que os próprios integrantes do sistema, do governo, do setor público, não entende isso. Parece que o governo faz o visto, faz as coisas, mas não passa para os setores públicos. Olha, quem vem com visto pode atribuir o NIS, pode atribuir o NIF, pode isso, pode... Não, parece que nem eles sabem. E fica uma loucura isso aqui. E aí, nos comentários desse vídeo, desse casal, como tinha comentário xenófobo, esses brasileiros vêm para cá, acham que podem filmar tudo. Eles são assim, essa gente selvagem, essa gente isso, gente aquilo. Esse tipo de comentário eu vi no canal dessa pessoa. Então, que chegou aqui em Leiria. Dentre outros comentários que vejo. E eu fico muito triste em ver que os portugueses, muitos portugueses, obviamente a xenofobia vem deles, para com os imigrantes. Estamos no país deles, Portugal. Não entendem, parece que não estudaram em aula de história, não sei se em aula de história aqui em Portugal se fala das colônias de Portugal, dos países que são ex-colônias de Portugal, melhor dizendo, e o Brasil é um deles. Vou falar do meu país, não posso falar de outros. Então, nós somos ex-colônia de Portugal, o Brasil, nós somos co-irmãos. Nós somos co-irmãos. Temos descendência europeia no sangue, porque quando houve a colonização europeia no Brasil, principalmente por parte dos portugueses, claro que tivemos também colonização italiana durante a Segunda Guerra Mundial, a colonização alemã, franceses, por exemplo, São Luís do Maranhão, que é a terra da minha esposa, foi fundada também por franceses. Quer dizer, nós temos colonização europeia lá, somos co-irmãos. Por que falamos português? Por causa dos portugueses. Então, por que não nos tratam com esse devido respeito? Olha aí os dados que eu estou colocando na tela, como tem crescido a xenofobia aqui em Portugal. Está aí na tela para você ver. Olha aí, ó. Cada vez mais aumenta esse tipo de situação lamentável, lastimável. Os portugueses têm que entender, um dia estiveram lá, um dia entraram no nosso país sem pedir licença, chegaram lá e tomaram conta daquilo lá, invadiram tudo, agora é nosso, e aí terra à vista. Aí agora nós não podemos estar aqui? Por quê? Porque isso, falamos a mesma língua, somos só um povo, nós somos todos cidadãos do planeta Terra, da Terra, do universo. Essa divisão não é boa para ninguém, isso é ruim. Isso é terrível. Então, assim, olha, eu falo para eles, há muitos portugueses morando também no Brasil. Há muitos portugueses morando no Brasil. Olha aí os dados aí, ó. E muitos portugueses até preferem ir morar no Brasil por causa do nosso clima, das nossas praias, da nossa cultura, gostam tanto que vão para lá. Não gostam do frio, que aqui na Europa o inverno é um frio de lascar. Então preferem um clima mais tropical, por isso vão para o Brasil. Muitos se aposentam, que aqui fala reforma, e vão e querem terminar a sua vida no Brasil, curtindo o resto de anos que lhe restam aposentados, reformados, vão morar para lá. Tá aí os dados de portugueses que vão morar no Brasil. Fora que também vão morar para outros países aqui da União Europeia. Gostariam de ser tratados dessa forma no Brasil? Gostariam de ser tratados desta forma em outros países? Há portugueses que já disseram para mim, nós também somos tratados assim em outros países. Mas a culpa não é nossa. O povo brasileiro é um povo muito acolhedor, muito acolhedor. Pelo menos quando eu estava lá no Brasil, eu não via xenofobia contra os portugueses. E isso é uma coisa que tem que parar, gente. Isso não faz bem para ninguém, isso é chato, isso é feio. Xenofobia é crime no Brasil, xenofobia é crime aqui em Portugal. Por que isso? Por que não entrelaçam os povos? Vamos aprender uns com os outros? Vamos ser irmãos, vamos saber receber. É um direito da pessoa, se ela vem legalizada com visto para trabalhar, para estudar, ou consegue autorização de residência através da legislação, entendeu? Tem a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que prevê essa livre circulação entre os povos dos países de língua portuguesa, pela irmandade que se tem. E ficar com essa xenofobia não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, vai só trazer o quê? Inimizades, conflitos.
A gente não ganha nada com isso, nem os portugueses, nem os imigrantes. Então, isso não pode mais acontecer. Vamos parar com isso, vamos dar as mãos, vamos celebrar a vida, vamos celebrar a paz, vamos celebrar a união entre os povos, vamos fazer um mundo mais fraterno. É isso que vai fazer todo mundo ser feliz. Que os imigrantes que estão aqui em Portugal sejam felizes aqui e que os portugueses que estão lá no Brasil ou em outros países sejam felizes lá também. Porque se ficar essa situação de discriminação contra os brasileiros aqui, por exemplo, essa xenofobia toda, ou expulsão de imigrantes, etc, etc, vai acontecer lá no Brasil a mesma coisa. O Brasil também vai expulsar os portugueses que estão lá. É a lei da reciprocidade, o governo vai fazer a mesma coisa. E aí? E muitos portugueses que estão lá não querem voltar. E vão ficar tristes, aborrecidos, porque foram expulsos do Brasil. Porque Portugal, se é a União Europeia, que fica cada vez mais querendo fazer leis para poder tirar os imigrantes. Claro, tirar os imigrantes que estão em situação de ilegalidade, eu não sou contra, porque eu também sou contra a imigração desenfreada. Tem que ter controle e tem que ser tudo dentro da lei. Agora, pessoas que vêm para cá fora da lei, não se legalizam, etc, etc, claro que não devem ficar, assim como lá no Brasil, etc. Não sou contra o controle da imigração, muito pelo contrário, quem me segue aqui no canal sabe, eu nunca incentivei imigração aqui para Portugal, muito pelo contrário, falo dos problemas, falo de arrendamento caro por causa da imigração desenfreada, que os empregos já estão mais disputados, sempre falei isso aqui no canal. Nunca disse, vem para cá, venham todos, nunca, nunca. Agora, claro, quem tem o sonho de vir, procure vir legalizado dentro da lei, mas saiba também dos problemas que vai enfrentar. Aqui não é o paraíso que muita gente pensa. Se luta muito, se trabalha muito para ter uma vida normal, como até mesmo a maioria dos portugueses. Então, sobre o controle tem que ter. Quem está de forma ilegal ou se legaliza ou volta para o seu país, isso é uma realidade. Agora vamos lá, para não passar panos quentes e para não ser demagogo, eu me dirijo aqui, por exemplo, aos imigrantes, em especial aos meus conterrâneos brasileiros. Poxa, vamos respeitar as leis do país que estamos. Não vamos querer trazer maus costumes do Brasil para cá. Às vezes eu vejo um brasileiro aqui, poxa, já querendo colocar som automotivo, som alto, passa aqui na rua, moro no centro de Leiria, passa com som alto no carro. É porque a polícia não vê, porque se a polícia vê, com certeza alguma multa, alguma coisa vai se aplicar. E com certeza vai mandar baixar o som. Se não levar para a delegacia, aqui que chama esquadra. Porque não pode. Perturbação do sossego. Entendeu? Não se pode isso aqui em Portugal. Não é essa cultura lá no Brasil que você bota o som no carro, levanta o porta-mala e fica aquela coisa estrondosa perturbando os outros. Aqui é diferente. Você quer fazer isso? Então fica lá no Brasil. Lá você bota um paredão no seu carro e fica por lá. Desse jeito. Porque lá no Brasil é mais difícil você ser preso ou seu som ser apreendido. Por causa disso. Acontece de noite. Mas durante o dia é mais difícil isso acontecer. Aqui não pode. Mas tem muitos que passam aqui já querendo vir com essa mania do Brasil de botar funk alto e música alta e perturbando o ouvido dos outros, entendeu? Vem pra cá com certas coisas que lá, não é que no Brasil pode, mas que lá se faz vista grossa e aqui não. Dentre outras coisas, temos que respeitar. Aqui nós não estamos no nosso país, estamos em outro país, são outras leis, outras regras, porque se a gente não respeitar as leis de Portugal, é claro que os portugueses vão ficar chateados e vão ter esse... Não estou dizendo que então eles vão poder então justificar a xenofobia, mas não vamos ser bem-vindos. Não seremos bem-vindos aqui. E eles vão ficar chateados e vão dizer, volte para o seu país. Nesse caso eu digo também, como brasileiro, quer vir para cá para ficar com perturbação de sossego, então volta para o Brasil mesmo. Ou para outro país que seja o seu país. Para estar aqui, viver aqui, bacana, legal... Vamos respeitar as leis de Portugal. Aí é legal. Aí eles vão passar a ter mais consideração por nós. Aí vai diminuir essa situação. Então nós também temos que colaborar. E não querer fazer daqui um segundo Brasil que nunca será. Ah, se você quer vir para cá e ficar com todos os costumes do Brasil, por que você saiu do Brasil então? Por quê? Se os costumes de lá são muito melhores do que os daqui, então fica lá. É a realidade. Agora, vamos fazer de tudo para sermos bem-quistos
e bem recebidos aqui. E que, aí, conforme mostrei os dados aí, muitos portugueses morando lá no Brasil também, eu peço aqueles políticos anti-imigração que pensem nisso aí também, tá bom? É o toma lá da cá. Assim como tem imigrantes aqui, querendo viver de forma pacífica, trabalhando, pagando seus impostos, contribuindo, tem portugueses também em outros países, morando em outros países, estudando, trabalhando e querendo viver lá sua aposentadoria e viver até para sempre. E aí, como é que fica então os portugueses? Então, o que vocês, políticos portugueses da extrema-direita, não querem que aconteça com os seus conterrâneos em outros países, não façam com os imigrantes aqui no seu país. Tá certo? Então, pessoal, é um vídeo de desabafo e eu gostaria muito que vocês espalhassem, curta esse vídeo, espalha, compartilha bastante para ver se a gente consegue, digamos assim, não resolver, mas dar um alerta aí às autoridades e às pessoas, a todo mundo em geral, para que a vida fique melhor para todo mundo, seja aqui ou em outros países. Ok? Agradeço a você por ter chegado até o final desse vídeo e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!